no 459, tem aprendido muitas coisas na sua vida. Isso é muito massa. Para mim, começou essa virada de chave entre 2017 e 2018, onde eu comecei a entrar nesse mundo, nessa, nessa questão de transformação de verdade, né? As pessoas chamam de desenvolvimento pessoal, mas só que quando a gente envolve também o lado espiritual, é muito mais do que desenvolvimento pessoal. É uma coisa que envolve todas as áreas, né? As três bases da nossa vida: corpo, alma e espírito. E isso que traz realmente sentido, né? Dessa plenitude, dessa totalidade chamado vida. E é importante, eu sempre falo isso nos meus conteúdos aqui no YouTube ou no Instagram. As coisas se tornam mais, vamos dizer, menos pesadas, mais fáceis, quando você começa a ter o entendimento. O entendimento. Quando eu falo entendimento amplo, não é sobre você entender de todas as coisas, é um processo. Mas quando você começa a entender que você tem uma origem, que você está de passagem e que você está indo para uma direção, a vida ela começa a ter uma outra conotação para você aqui nessa terra. Eu sei que nesse exato momento, muitos de vocês que estão me ouvindo estão se sentindo frustrados, cansados, sobrecarregados e com aquela sensação de que tudo o que eu faço não dá certo. Não, Felipe, que isso? Eu tô aqui de vento e popa, eu tô mudando tudo. Eu sei, e tá muito massa e continua assim. Mas no fundo, muitos de vocês ainda estão nesse processo de sair de uma posição que é aquela de sem resultado para construir uma vida para começar a ter os primeiros resultados. E essa é a maioria das pessoas. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Entenda um pouco mais do contexto que você está inserido para você poder não cair no desânimo de que eu não estou vendo o resultado, as coisas não estão avançando. Então, deixa eu te falar, pega aqui na minha mão, segura, solta não, só vem comigo. E hoje eu quero falar para vocês sobre essa transição de carreira usando, né, a analogia do tabuleiro de xadrez. Se você entender pouquinho do que eu falar aqui para você, você vai para uma próxima fase. E preste bem atenção, a vida é sobre isso. A próxima fase, o próximo degrau. Você está subindo agora uma escada. E muitos de vocês estão lá no começo dessa escada, inseguros, com um certo receio, alguns ainda estão com muito medo. Mas deixa eu te falar, vai. Só começa a entender um pouquinho mais do contexto que você está inserido para você ir para o próximo degrau. Calma, sem afobação. Eu sei que você quer levantar sua família, ajudar as pessoas que você ama, e você vai fazer isso. Mas deixa eu te falar, primeiro passo para o próximo degrau. E o entendimento que eu vou te dar hoje sobre transição de carreira, eu tenho certeza que você vai subir mais uns 3 ou 4 degraus. Beleza? Vamos lá? Aperta os cintos aí e vamos para cima. Felipe, o que tem a ver um tabuleiro de xadrez com transição de carreira? Presta bem atenção. Você não precisa saber nada de xadrez para aquilo que eu vou te falar. Somente com o entendimento que eu vou trazer para você, você vai conseguir ter a visão do todo e a mensagem que eu quero passar para você, os códigos que eu quero passar para você. Eu tenho certeza que tem pessoas que são profissionais no xadrez e também vai pegar o código. Presta bem atenção. Tudo na nossa vida existe a dualidade. Felipe, o que é a dualidade? A dualidade, ela acompanha a história da humanidade. A dualidade, ela está em todas as coisas. A dualidade, ela rege muitas coisas que acontecem na nossa vida. A dualidade simplesmente eu vou falar de uma forma bem, assim, bem simples. A dualidade seria o bem, o mal, o certo e o errado. Deus e o inimigo, anjos e demônios. E essa dualidade, ela rege todas as coisas. E dentro do tabuleiro de xadrez existe a dualidade. Existe o império, existe o reino. E eles vão se confrontar. Inclusive o jogo de xadrez foi inventado. Um rei, ele queria se divertir, queria, enfim, passar o tempo dele, e ele pediu para uma pessoa criar um jogo. E foi criado um jogo
para a diversão de um rei. E esse jogo, né, chamado xadrez, era simplesmente a luta entre o império e o reino. Ou seja, ali tinham as peças, tinha um tabuleiro, tinha as peças e cada peça com sua função. Então eles iriam se confrontar para ver quem iria estar no topo. Xadrez se resume a isso. Ou seja, existe o império, existe o reino e eles vão se confrontar. E deixa eu te falar, a nossa vida ela é um grande tabuleiro de xadrez, porque nós estamos constantemente enfrentando um oponente. Nós estamos constantemente inseridos em uma dualidade, para que a gente possa então enfrentar e o alvo de todas as pessoas é o topo. Você nesse exato momento está vivendo essa dualidade. Você nesse exato momento está inserido em um contexto que nós podemos chamar de jogo de xadrez. E aí você olha para o jogo de xadrez, existe a torre, existe o bispo, existe a rainha, existe o rei, existe o peão, existe o cavalo, existe o soldado. E aí então você olha para uma peça de um tabuleiro de xadrez e você olha qual é o mais importante. Muitos querem ser o rei, muitos querem ser a rainha. A rainha dentro do tabuleiro de xadrez é a que tem mais poder, ela que tem mais mobilidade. Uns estão nesse exato momento como soldados, outros estão como peão, outros estão como cavalo. Outras pessoas, elas não são nenhum desses objetos, dos que eu estou falando, dos jogadores. Tem pessoas que é o tabuleiro. Tem pessoas que no jogo de xadrez não é nenhum dos oponentes ou das peças, mas é o jogador. Ou seja, cada um tem uma função. E você, nesse exato momento, está dentro do tabuleiro de xadrez e você é, nesse exato momento, algum desses jogadores. Alguns que estão me ouvindo é o soldado, outros é o peão, outros é o rei, outra é a rainha. Ah, Felipe, quem é o rei e a rainha está em vantagem. É as pessoas que estão governando. Não. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem governa um tabuleiro de xadrez não é nem a pessoa que está jogando. Quem governa o tabuleiro de xadrez é o dono do jogo. Pega a sua visão. Vamos fazer uma comparação aqui. As posições dentro do tabuleiro de xadrez seriam as profissões. Então, o soldado seria uma profissão, o, o bispo seria uma profissão, a torre seria uma profissão, a rainha seria uma profissão, o rei seria uma profissão, o jogador que está jogando seria uma profissão. Qual que é a sua profissão? Dentro do tabuleiro de xadrez, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua mobilidade. E vamos trazer isso para dentro de uma empresa. A empresa seria, vamos dizer, o tabuleiro. E o CEO da empresa seria o jogador. E aí, dentro da empresa, teria ali as suas funções. Qual é a sua função hoje? O que eu quero dizer para você é que, independente de qual seja a sua função, se você quer, de fato, ser um governante, você vai precisar ser o dono do jogo. O dono do jogo. Você não precisa entender sobre xadrez. Você só precisa entender sobre o contexto. Ah, Felipe, eu sou o soldado, eu sou o peão. Eu nunca vou conseguir ser o bispo, ou eu nunca vou conseguir ser o jogador de xadrez. Como que eu vou conseguir ser dono do jogo do xadrez? Pois é o que eu vou passar para você. Deixa eu explicar uma parada para você. Eu tenho algumas pessoas fazendo pergunta aqui, eu vou chegar aí, vou ter um momento aqui da aula que eu vou responder as perguntas aqui do chat. Mas presta bem atenção. A visão que eu quero passar para você hoje é que não importa qual posição que você está hoje dentro do tabuleiro de xadrez. Importa é o que você começa a ter a visão do todo. Muitos de vocês querem uma posição específica do tabuleiro de xadrez. Mas deixa eu te falar, essa posição específica, ela é temporária. Você tem que lembrar, ou você tem que colocar isso na sua cabeça, que isso é temporário. Muitas pessoas querem ser médico ou querem uma posição de estabilidade, ser juiz. Não tem problema você ser isso. Mas se você quer, de fato, fazer diferente e ser diferente e governar
sobre todas as coisas, você vai ter que ser um dono do jogo. Você vai ter que ser dono do jogo, o dono do tabuleiro. Somente os donos dos tabuleiros se tornam as pessoas que governam. Ou seja, se você quer ser um governante e exercer a sua imagem e a sua identidade, você precisa passar por todos os pontos até chegar a ser o dono do jogo. Felipe, me fala como que eu posso ser uma pessoa que chega a ser dono do tabuleiro. Anota essa palavra, skill. Skill. Anota essa palavra, skill. Skill significa habilidade. E quando você olha para um tabuleiro de xadrez, você vê que cada posição existe as suas habilidades. O peão, ele move de um jeito, a torre move de outro, dentro de um tabuleiro de xadrez. A rainha se move com mais mobilidade, ela consegue fazer vários movimentos. Então, cada posição dentro do tabuleiro de xadrez existe uma habilidade. A grande questão para você poder conseguir chegar a ser dono de um ecossistema ou dono de um tabuleiro de xadrez, você precisa ser multi-skill. Multi-skill significa múltiplas habilidades. E aí você já deve ter ouvido, né, o Pablo falar sobre uma pessoa que é especialista e uma pessoa que é generalista. O especialista, ele é especialista em algo específico. Ele domina algo específico. O generalista, ele domina um pouco de tudo. Então, ele sabe um pouco de todas as coisas. E ser generalista dentro de um tabuleiro de xadrez ou dentro de um jogo é positivo. Por quê? Porque ele sabe de todas as posições um pouco. Se você quer ser o dono do tabuleiro, o dono do ecossistema, a pessoa que vai exercer governança, deixa eu te explicar, você tem que entender de tudo um pouco dentro do tabuleiro, dentro do jogo de xadrez. E significa que você pode aprender com o peão, você pode aprender com o soldado, você pode aprender com a torre, você pode aprender com a rainha, você pode aprender com o rei, você pode aprender com o bispo, você pode aprender com o cavalo. Cada posição dentro do tabuleiro de xadrez tem uma habilidade. E o fato de você reconhecer o jogo e que você pode aprender um pouco de cada um, vai fazer você ser multi-skill, múltiplas habilidades, fazendo com que você haja da forma certa dentro do jogo. Mas só que o problema é que muitos de vocês almejam apenas uma posição. Deixa eu te falar, isso é uma coisa muito convencional, tradicional, de ter aquela coisa, ir para a escola, aprender uma profissão, né? Aprender as matérias, para depois ir para uma faculdade, e aí aprender algo mais específico, para ter uma profissão e morrer naquela profissão. Eu moro na Europa, e aqui na Europa funciona exatamente dessa forma. Principalmente aqui na Alemanha. Não vou falar nem dos outros países, porque eu não conheço tão bem. Eu conheço a Alemanha porque eu moro aqui na Alemanha, vai fazer 16 anos. Então a minha esposa é alemã e eu conheço como que funciona o sistema educacional, eu sei como é que funcionam as escolas. Então, aqui as pessoas são treinadas para serem funcionárias. E aí quando ela faz uma graduação maior, mais profunda, ela se torna o líder dos funcionários. E assim sucessivamente, conforme for aumentando a graduação. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Essa parada já era, é ultrapassada. Hoje nós vivemos numa geração onde nós podemos ter acesso ao conhecimento. Hoje nós podemos ter, por exemplo, acesso a esse momento aqui, ó, no YouTube, onde você pode ouvir alguns códigos, algumas coisas de ângulos diferentes que te faz ter o entendimento que você precisa para você poder ser a imagem e semelhança do Criador. O alvo é você governar em vida. Presta bem atenção. No dia que você entender que você está de passagem aqui e que esse tempo que você vive aqui na Terra é um piscar de olhos, vamos lá, vamos colocar a média. Média significa é uma média geral, né? Pode ser um pouco mais para cima, pode ser um pouco mais para baixo, mas a média, vamos lá, 80 anos. 75 anos, 80 anos. O que é isso perto da eternidade? É um piscar de olhos. Quando você entende que você está de passagem,
você tem esse senso de urgência. É claro que a gente não pensa na morte todos os dias. Imagina se a gente fosse pensar na morte todos os dias, ia ser loucura. A gente só pensa na morte quando acontece uma catástrofe, quando acontece uma pandemia, quando um ente querido morre, quando um avião cai. Você já viu quando acontece alguma coisa onde um famoso morre e de acidente, ou né, um avião caiu, ou o carro bateu, ou acontece uma catástrofe, a primeira coisa que a gente faz é pensar na morte. Quando a gente pensa na morte, a gente fala o seguinte: nossa, eu preciso fazer diferente. Nossa, eu preciso fazer aquilo que está dentro do meu coração. Imagina se fosse eu que tivesse morrido. E aí então a gente pensa na morte. Tem gente que pensa na morte todos os dias e a única coisa que ela consegue fazer, na verdade, é ficar em cima de uma cama ou ficar parado, sentado no sofá, olhando para o teto. Isso já é o outro lado da moeda. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente cria um senso de eternidade. Você sabia disso? Você acha que você vai viver para o resto da vida. Por você não pensar na morte todos os dias, você acha que você vai durar eternamente. Mas deixa eu te falar, os seus dias estão contados na Terra. Todos os dias que passa é um dia a menos de existência. Você sabia disso? Eu não quero falar isso para te gerar um desconforto, para você ficar mal. Eu quero te falar isso porque é o seguinte: os dias para você poder governar sobre a Terra, eles estão expirando, eles estão acabando. O tempo da oportunidade é o tempo que você está vivo. Tudo nessa vida, independente da situação que você está passando agora, tem uma solução. Só existe uma coisa que não tem mais solução, que é a morte. E deixa eu explicar uma coisa para você: a sua morte, desculpa ser tão sincero, ela vai chegar. Eu vou morrer, você vai morrer. Todos nós, daqui 120 anos no máximo, vai estar todo mundo morto. E deixa eu te explicar, por que que você vai ficar preso a um tipo de mentalidade ou de cultura que foi a que você nasceu e cresceu? Ah, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Deixa eu te falar uma parada. O jogo da vida é ser multi-skill, é aprender várias habilidades. A empresa que você está, conta os dias, mas antes de você sair, aprenda outras profissões, aprenda outras habilidades, outras competências. Habilidade e competência eu aprendo, eu compro, eu conquisto, eu desenvolvo. Dons e talentos, eu vou nascer com eles, né? Então, uma pessoa tem dom e tem talento, ele nasceu. Uma pessoa que faz algo muito bem sem precisar fazer quase nada, como o meu filho do meio. Ele não precisa estudar. Ele vai na escola, ele ouve, ele chega, ele só faz a tarefa de casa porque tem que fazer, a obrigação. Mas ele não estuda e chega na hora da prova, tira a nota máxima. É impressionante. Agora, a minha filha mais velha, ela tem problema. Não é que ela tem problema, ela não tem esse dom, esse talento. Ela tem que adquirir a habilidade de matemática. Ela tem lá a dificuldade, não vou falar problema, né? Retira essa palavra. Ela não tem problema, ela tem uma certa dificuldade. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que investir tempo. Aí, por exemplo, o meu sogro, ele é muito bom em matemática. E aí, todas as quintas-feiras, o meu sogro vem aqui na minha casa e passa de 2 a 3 horas estudando matemática com a minha filha. Enquanto o meu filho, ele está jogando bola, correndo, brincando na rua, e na casa do vizinho, e fazendo arte, perambulando aí pelas ruas aqui da cidade que a gente mora. Né? A gente mora numa cidade que é menor, né? Não é um centro, não é uma cidade muito grande. Então aqui as crianças podem brincar na rua, como antigamente, como há 30 anos atrás, como 40 anos atrás, eu tenho essa possibilidade de viver isso aqui na Alemanha, essa qualidade de vida. Então, olha só que interessante, enquanto um que não tem o dom e não tem o talento tem que comprar as habilidades, deixa eu te falar, que tal você sair desse vitimismo, esse vitimismo todo de falar: "Ah, eu não posso, eu não dou conta, eu não nunca vai dar certo para mim", deixa eu te falar, seja multi-skill, habilidades o tempo todo, na empresa que você está, aprenda uma outra profissão dentro da sua empresa. Passe por todos os departamentos, faça o que for preciso. Ah, Felipe, mas como que isso pode acontecer? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Eu não sei você, mas só que isso me ajudou muito. Aprender a fazer perguntas. Até hoje, essa técnica de fazer perguntas tem me ajudado muito.
tem feito com que portas são abertas. Então, o tempo todo fazer pergunta. Pergunta para o seu chefe o que, que você pode fazer dentro da sua empresa para você poder aprender mais uma habilidade. Conversa com o seu gerente, conversa com o seu patrão, conversa com funcionários, conversa com colegas. O tempo todo você tem que aprender algo novo. O meu avô alemão, ou seja, né, o avô da minha esposa, ele morreu com 88 anos. Ele morreu em 2017. Mas só que ele me chamou a atenção. Ele, mesmo aposentado, ele continuou dando aula na universidade aqui na Alemanha. Né? Para quem não me conhece, eu moro na Alemanha, vai fazer 16 anos, minha esposa é alemã. Minha esposa nasceu e cresceu aqui na Alemanha. Mesmo que ela fala muito bem português, as pessoas ouvem ela e falam, sua esposa é realmente alemã? Tem que falar, ela é alemã para as pessoas acreditarem, porque ela fala tão bem português que ela parece uma brasileira. Mas vamos lá. O que acontece? O vô dela, o Heinz, o nome dele, ele morreu com 87, 88 anos, mas só que ele trabalhou quase até o último dia da vida dele. Na verdade, ele só morreu porque ele parou de aprender. Ele parou de trabalhar. Ele tinha um lema na vida dele, que ele ia trabalhar até o último dia da vida dele e que ele iria aprender até o último dia. Ele era piloto de avião aposentado, então você imagina como é que era a casa dele. A casa dele tinha várias telas de computador, com vários computadores que simulava ele dentro de um avião. Então você imagina ele com 80 e tantos anos pilotando um avião dentro de casa. E ele sempre tinha ali um aprendizado, ele sempre tinha ali uma coisa, sabe, para poder... Ele tinha o próprio avião dele, que era um hobby, né? Não era um avião como esses convencionais, né? Comercial, não. Era um avião sem motor, que ele subia com um cabo de aço, né, para um motor. Depois eu posso mostrar para vocês lá no meus stories hoje. Eu vou fazer isso. Eu vou mostrar como que o meu vô, né, ou seja, o avô da minha esposa, ele pilotava o avião dele sem motor, que é aqueles que ficava planando, né? Enfim, eu não sei o nome disso em português. E aí o que acontece? No dia que ele parou de dar aula, no dia que ele parou de aprender, no dia que ele parou de ser ativo, ele ficou doente e morreu. O que eu quero dizer isso para você? Que é o seguinte: não para de aprender. Comece, se você não tem essa questão na sua vida de aprender, aprenda sempre novas coisas, novas habilidades, novas competências. Aprenda. É muito legal você estar aqui ouvindo todos os dias os códigos, ouvindo sempre pessoas sobrenaturais, pessoas com multitalentos. Mas deixa eu te falar, o mais legal é você aprender com elas, pegar o que elas estão falando e aplicar na sua vida. Muitos de vocês estão ouvindo e está de parabéns, muito bom. Mas só que poucos de vocês praticam o que precisa ser praticado. Você ouve, você internaliza, mas você não faz uma ação prática. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Todos os dias que você for ouvir aqui o 459, vem com um caderno. E não precisa anotar frases, anota palavras para você poder anotar o maior número de palavras possível que vai remeter a uma ação prática, para que você comece a adquirir habilidades e competências. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você ouvir uma coisa massa e você anotar uma tarefa e você fazer isso, você vai estar adquirindo habilidade e competência. O que faz você governar esse jogo, governar o tabuleiro, governar esse jogo da vida, é você adquirir habilidades e competências que vai te subir de patamar. Então, a parada, você pode fazer isso dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com a sua esposa, você pode fazer isso com a criação dos seus filhos, você pode fazer isso na sua profissão, você pode fazer isso em outros contextos da sua vida, né? Em questão de network. Por exemplo, Felipe, como que eu faço para eu poder me conectar com pessoas de alta frequência? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Você sabia que pessoas de alta frequência, elas estão atrás de conexões que tenha várias habilidades e competências? Se você é uma pessoa que quer conectar com pessoas com frequência alta, quais são as suas habilidades e quais são as suas competências? Ou seja, quais problemas vocês estão resolvendo
hoje, agora. Se você não está aprendendo algo novo, se você não está resolvendo um novo problema, deixa eu te falar, a possibilidade de você se conectar com uma pessoa com frequência alta é mínima. É mínima. Eu vou contar uma coisa para vocês. Só não conta para o Nésio. Mas, por exemplo, vai rolar agora, né, nos Estados Unidos, um método IP, dia 26 e dia 27. Provavelmente todo o ecossistema vai estar lá nesse método IP. Eu vou estar lá em Orlando. E depois vai ter também a nossa conferência global, lá nos Estados Unidos, dia 3 e 4. Não sei nem se eu podia estar falando essa data, mas eu estou falando. Vai. E aí, o que acontece? Eu estou dentro do ecossistema. Eu tenho várias habilidades e competências. O que eu faço? Como está acontecendo o mover, e eu sei que lá vai ter a plataforma USA, ou seja, a plataforma de Orlando, vai receber todo esse peso com tantas dessas pessoas, eu quero gerar valor. Então eu mandei uma mensagem para uma pessoa que é responsável da plataforma nos Estados Unidos e falei o seguinte, irmão, eu tenho essas habilidades e eu quero servir vocês. Eu não quero saber de nada de lucro, de ganho, eu quero só gerar valor. Eu quero ajudar vocês nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Uau, obrigado, Felipe. E saber que você tem essa disposição, estou contando uma chave poderosa aqui para vocês. E isso, vocês não têm noção, o poder e o impacto que isso gera. Quando você tem uma habilidade, uma competência, e você coloca à disposição para servir um contexto, um acontecimento. Vocês não têm noção, o impacto que isso gera. Quando eu estou aqui na Alemanha e aí eu vou para o Brasil, eu me conecto com pessoas chaves e falo o seguinte, irmão, eu estou aqui para servir, eu posso colaborar, eu posso ajudar em algo? Ah, Felipe, você está falando isso porque você é do ecossistema, você faz parte, você é sócio do Pablo. Mas deixa eu te falar, antes disso, eu já fazia esse tipo de coisa. Tanto é que muitas coisas eu conquistei na minha vida por entender o tabuleiro, o jogo de xadrez. Eu preciso me conectar, eu preciso aprender, eu preciso servir, eu preciso, com aquilo que eu tenho, as habilidades. Ah, Felipe, quais são as suas habilidades e competências? Nos últimos 6 anos, eu tenho estudado tudo sobre desbloqueio emocional. Eu tenho estudado sobre desbloqueio emocional. E eu vou te falar uma parada. Depois do Pablo, eu, eu sou a pessoa que mais desbloqueia pessoas. Eu faço isso há 6 anos, vai fazer 7 anos, que eu estudo sobre reprogramação mental, sobre neurociência, eu estudo sobre as características da mentalização, eu tenho materiais, eu tenho, enfim, várias coisas, estudos, cursos voltados para isso, porque por causa dessa questão de adquirir habilidade. Nos últimos 6 anos da minha vida, nos últimos 7 anos da minha vida, eu tenho que feito isso, adquirido habilidade e competência e servindo pessoas, que a gente fala que é o transbordo. E aí você fala o seguinte, ah, mas é difícil demais para mim. É difícil porque você não quer fazer nem o feijão com arroz, nem o básico, bem feito. E aí eu te falo, mas Felipe, como que você consegue ter essa visão? Eu estou falando para você, estou explicando o tabuleiro da vida, o tabuleiro de xadrez que representa a vida. Existe cada posição dos jogadores, o peão, o cavalo, o soldado, a rainha, o rei, o bispo, a torre. Ah, mas eu não entendo nada de xadrez. Então aprende. Aprende alguma coisa. Aprende. Começa hoje mesmo, ontem. Ah, Felipe, a gente está falando de transição de carreira. Pois é, deixa eu te falar. Se você está numa profissão, deixa eu explicar algo para você. Essa profissão sua é passageira. O seu ponto, o seu alvo final é governar em vida. E eu estou falando para você, pessoas que governam, a característica dela é ser dono de ecossistema, dono do jogo. A grande questão é que a profissão que você está é você ser dono do jogo, do seu jogo, do ecossistema. Essa profissão que você está, ela tem que ser transicionada. E você pode começar hoje com aquilo que você tem, aonde você está. Você não precisa estar em lugares poderosos ainda, mas você pode startar essa mentalidade de que estou transicionando e só vou parar de transicionar quando eu chegar no governo, quando eu tiver meu próprio ecossistema, quando eu tiver aprendido com tantas pessoas e tantas coisas e me tornei generalista ao ponto de saber de tudo um pouco,
que hoje eu posso governar um ecossistema. Ah, Felipe, mas não é todo mundo que vai chegar a ser um governante do ecossistema. Realmente, aí eu preciso falar para você, não é para todos, é para quem faz. Todos aqueles que fizerem, todos aqueles que saírem da zona de conforto, mudar sua mentalidade, fazer coisas diferentes, eles vão chegar no topo. Porque no jogo de xadrez, o alvo é chegar no topo, é atravessar o tabuleiro, que são, se não me engano, são 6 posições para o soldado e 7 posições para o que está atrás do soldado para poder chegar no topo, se não me engano. Então, deixa eu explicar uma parada para você. Você está em algum lugar do jogo de quebra-cabeça. Alguns estão numa posição mais baixa, outros estão numa posição mais alta. Outras pessoas são um tabuleiro. O que é o tabuleiro? As pessoas estão pisando sobre você. Deixa eu te falar, está na hora de começar a mudar o jogo. Felipe, eu sou o tabuleiro. As pessoas estão pisando sobre mim. Então, qual que é o próximo passo? Ser um soldado? Ser um peão? E o que o soldado e o peão faz? Quais são as habilidades? Quais são a mobilidade dele dentro do tabuleiro de xadrez? Opa, é isso que eu vou aprender. Agora eu sou peão, eu sou o cavalo ou eu sou o soldado? Qual que é o próximo? Opa, eu quero ser a torre. Opa, eu quero ser o bispo. Opa, então o que eles fazem? Quais são as mobilidades dentro do jogo? Então eu vou aprender essas habilidades. Agora eu sou rainha. Agora eu sou o rei. Opa, agora eu sou o jogador de xadrez. Opa, agora eu sou dono do jogo. Aê! Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo é possível. Todas as coisas é possível. E eu não estou falando desse positivismo barato de falar, sabe, ficar repetindo frase. Isso é bom também, mas tem uma duração de tempo e tem um estímulo. Agora, o que vale mesmo é você ter entendimento ampliado. O entendimento ampliado é você realmente olhar para o contexto e falar o seguinte: uau, eu sei qual que é o próximo passo. Muitos de vocês ainda estão perdidos. Muitos de vocês ainda estão olhando para um lado, olhando para o outro e falando o seguinte: meu Deus, qual que é o próximo passo? Eu não sei. Para você que está se sentindo perdido, para você que está olhando para um lado e para o outro e não sabe o que fazer, deixa eu te falar, você está sendo uma peça na mão de um jogador. E você precisa entender apenas o próximo passo olhando para os seus contextos. Qual que é a próxima direção que eu vou andar? Quais são as próximas habilidades e competências que eu preciso adquirir? E você investir, cair para dentro. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Independente de aonde você esteja hoje dentro do tabuleiro, independente de onde você esteja no jogo, independente de aonde você esteja no contexto, o próximo passo, o próximo degrau é na direção do jogo que você está jogando. Porque se você vai para qualquer outra direção sem ser na base do entendimento de onde você está, você vai se perder. Então é o seguinte, eu estou dentro de um jogo, esse é o contexto, essa é a minha profissão. Eu vou transicionar agora a minha carreira. Por quê? Porque essa posição que eu estou hoje, ela não é o meu fim. Qual que é a mentalidade convencional, conservadora? Você aprender uma profissão e você morrer trabalhando naquela profissão. Se aposentar fazendo aquela profissão. Deixa eu te falar, essa profissão, ela não tem que definir a sua vida. O que define a sua vida é a sua mentalidade de governo. É o seu entendimento sobre identidade e propósito. A sua identidade, uma vez ativada, o seu propósito automaticamente é clarificado. Se eu entendo quem eu sei para onde eu vou. O que acontece muito hoje? As pessoas elas têm esse senso de serem direcionadas porque elas não entendem quem elas são. Então, enquanto você não entende quem você é ainda plenamente, você vai ser direcionado por pessoas. E tem pessoas que são boas, elas conseguem te direcionar, mas tem outras pessoas que vão aproveitar de você. E aí, o contexto, né, que a gente vive, a gente vê muito isso, a gente vê vários problemas. A gente vê comunidades inteiras de pessoas sendo governadas por pessoas que não teria ali vamos dizer, um coração 100% conectado ao reino. Então, deixa eu te falar. O alvo seu é você ativar a sua identidade, para que os passos sejam clarificados e para que você vá com segurança, olhando sempre para o próximo passo, para você poder adquirir as habilidades, a competência para passar de fase. Muitos de vocês estão repetindo. Muito de vocês estão repetindo.
Ó, uma pergunta aqui. Qual a sua posição no jogo, Felipe? Praticando perguntas. Bora lá. O Trader Meninão está perguntando: qual a sua posição no jogo? Presta bem atenção. Eu descobri que na vida existem vários jogos. Em alguns jogos, eu sou o jogador de xadrez. Em outro jogo, eu sou o dono do ecossistema. Em outro jogo, eu sou o rei. Em outro jogo, eu sou um cavalo. Como assim, Felipe? Deixa eu te falar. Quando você chega a ser dono do jogo, você vai perceber que você pode jogar de várias formas diferentes na vida, criando sempre uma oportunidade. Então, por exemplo, quem é dono de um jogo, ele tem um estado de consciência muito amplo, que ele se coloca ou ele gera situações para nunca parar de aprender e de crescer, porque vamos dizer que cada nicho teria um ecossistema. Então, em alguns nichos eu sou um aprendiz, em outros nichos eu sou o dono do ecossistema. Sacou a parada? Você sacou a parada? Porque o negócio é o seguinte, não é somente um jogo, são vários jogos acontecendo em todas as direções que você imaginar. Então, quando você começa a entender nessa profundidade, é por isso que eu falo, galera, quanto mais você entende, mais você cresce. Quanto mais você entende, mais você se desenvolve. Quanto mais você entende, mais você avança. A parada está no entendimento. No entendimento. No entendimento. Como ativar a identidade, a Fabiana. Fabiana, presta bem atenção. A identidade, ela é o seu ponto de origem. Todas as pessoas, elas já nasceram com uma identidade. Quando a pessoa foi gerida ali, né, no ventre materno, ela já recebe a sua identidade. Mas só que o que acontece? Eu vou explicar uma forma para vocês, tá? A pessoa, ela nasce com a identidade e conforme vai acontecendo o rolê da vida, vai acontecendo os bloqueios emocionais. Então a pessoa nasce com a identidade, acontecem os bloqueios, que são episódios negativos, os bloqueios vão afastando a identidade, afastando a identidade. Olha só, a identidade, ela está em você, ela não sai. Mas o seu entendimento de identidade vai afastando de você. A identidade nunca vai embora, a identidade ela fica. O que vai embora é o entendimento da identidade. Então todas as pessoas nascem com identidade, mas só que conforme vai acontecendo os bloqueios emocionais, a clareza da identidade vai sumindo, sumindo, ao ponto da pessoa achar que ela não tem identidade. Então, por exemplo, todos vocês que estão me ouvindo agora têm a identidade em vocês. Agora, muitos de vocês não têm a clareza dessa identidade, por quê? Por conta dos episódios negativos. Eu vou te dar uma explicação. Você nasceu com a sua identidade. O normal era você crescer com essa identidade, a identidade ativada, porque a identidade ativada, propósito clarificado. Mas só que aí você viu o seu pai batendo na sua mãe, você viu sua mãe mentindo, você viu seu pai sendo humilhado, você viu seu pai sofrendo por conta de dinheiro, o seu pai não podia comprar o tênis que você queria, você não poderia estudar na escola que você desejava, você não poderia ter as roupinhas que você queria, você não poderia viajar como os amiguinhos da escola viajavam. É uma vida escassa, cheia de problemas, de brigas, de discussões, de coisas traumáticas. Tudo isso colaborou para que o entendimento da sua identidade fosse embora. Então, por exemplo, nos dias de hoje, eu sou pai de pré-adolescentes. Minha filha mais velha tem 12 anos, meu filho tem 10 anos e eu tenho uma bebezinha de 2 anos. Qual que é o jogo, o rolê dessa geração? É fazer ao máximo que cada criança, adolescente, pré-adolescente não entenda quem eles são. Então, essa distorção da imagem do homem, essa distorção da imagem da mulher. E aí vai gerando o quê? Dúvidas. As crianças, os adolescentes, pré-adolescentes vão vendo as redes sociais, vão vendo todas essas coisas que a gente vê todos os dias. E isso vai causando uma deformação da identidade que Deus colocou na hora que a pessoa nasce. Então, essa distorção. Hoje em dia, por que existe esse movimento contra a família? Por que existe esse movimento contra a imagem do homem? Eu moro na Europa, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Europa, ela tem vários anos que isso acontece. A destruição da imagem do homem. Então,
um homem na Europa, ele tem a imagem hoje de imasculado, confuso, depressivo, cansado, injustiçado, fraco, e em compensação, as mulheres cada vez mais fortes. Não estou falando de competência de mulheres, porque sem as mulheres, nós homens, nós não chegamos a lugar nenhum. As mulheres são poderosas. Ponto, acabou. Eu não estou diminuindo a imagem da mulher, nunca. Nunca, não sou machista, não sou ista, não sou nada. Deixa eu falar uma parada para você. É só uma questão de lógica. Então, a imagem do homem na Europa, ela foi destruída. Sabe a imagem dos Simpsons? Não tem lá o pai? Bobão, barrigudo, indeciso, confuso, destrói tudo, nem a filhinha, a bebê, respeita. Essa é a imagem de um homem na Europa, essa é a imagem de um homem nos Estados Unidos. Ou seja, os Simpsons têm mais de 70 anos, 50 anos que passa na televisão. Isso é uma doutrinação. Então, a doutrinação dos dias de hoje é destruir a identidade que foi colocada em você, ao ponto de você achar que você não tem identidade. Então, como que eu faço para eu poder restaurar minha identidade? Eu vou ressignificando esses bloqueios emocionais, esses episódios, essas distorções. Eu vou voltando para o princípio, ao princípio de todas as coisas. Deus tem um plano original na sua vida. Ele só foi distorcido na sua vida durante todos esses anos. Então eu tiro esses planos, eu pego os desbloqueios emocionais, inclusive se vocês quiserem, me acompanha no YouTube. Digita no YouTube Felipe Fernandes com 2 L's, Felipe com 2 L's Fernandes, desbloqueio emocional. Lá eu falo muito sobre o desbloqueio, para você poder entender, inclusive eu ensino você a fazer o desbloqueio. Por que você está falando isso, Felipe? A gente está falando de transição de carreira. Porque para você transicionar dentro de um tabuleiro, dentro de um jogo, você precisa ter esses desarranjos, esses episódios negativos ressignificado. O seu passado precisa ser ressignificado. Olha o que o Pablo fala em rede nacional. O meu passado é ressignificado. O meu presente ele é ativado. Ou seja, o meu passado é ressignificado por quê? Porque todas as coisas que aconteceram já ressignificação é um pressuposto da programação neurolinguística. A ressignificação é eu pegar algo que é negativo e transformar em positivo. Então, olha só o que o Pablo fez. O Pablo soltou um vídeo falando que a mãe dele tentou abortar ele. Ele ressignificou aquilo. Ele não está preso naquela história. O pai dele fez isso, não sei se ressignificou. Aconteceu isso na Oi. Uma chefe dele tentou humilhar ele, ressignificou. Ele foi ressignificando. Ele perdeu não sei o que, dinheiro e tal, ressignificou. Trocou negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Puf! Deixa eu falar uma coisa para você, explicando. Toda tomada de decisão passa pelo seu subconsciente, que é a parte mais profunda da sua mente, para ser tomada a decisão. Mas só que dentro do seu subconsciente existe coisas positivas e existe coisas negativas. E o seu subconsciente pesquisa as informações que tem dentro do seu subconsciente para tomar de decisão. Quando a tomada de decisão passa pelo subconsciente e tem mais coisas negativas, tem mais problemas, tem mais traumas, tem mais bloqueios emocionais do que coisas positivas, é lá que vai ser tomada a base para a tomada de decisão. Então, essa fala sua de eu só tomo decisões erradas, eu só vou para lugar errado, tudo que eu começo não termino, nada funciona para mim, isso é uma programação mental. A reprogramação mental é você ir identificando os episódios negativos e ressignificando. Eu identifico o que aconteceu e ressignifico. A ressignificação é intencional, dá um desfecho novo para a história. A história era triste, tornou-se alegre. A história era deprimida, se tornou positiva. A história era deprimente, houve o perdão. A pessoa perseguiu, tacou pedra. Eu agora terminei essa história na minha mente como está perdoado e liberado. A tomada de decisão passa no subconsciente, está ressignificado, ela vai pegar as coisas boas para a tomada de decisão. Então, por isso que eu falo para você, eu sempre falei, já falei uma vez, já falei 2 vezes. O sucesso é uma ciência que você pode aprender. E a base dessa ciência é a ressignificação. Você nunca vai ver um homem rico, próspero, bilionário, falando mal de pessoas. Quando você senta com o Pablo,
você nunca vai ver o Pablo falar mal de pessoas. Nunca. Olha, nunca. Quando eu sento com o Pablo fala de quê? De ideias, de coisas, de mudança, de transformação, de escalar, de escalonar, de multiplicar, de crescer. Agora, quando você senta perto de pessoas rancorosas, vitimistas, que só fala mal de pessoas, essa pessoa, deixa eu te explicar uma coisa, ela não tem a programação do sucesso. Essa pessoa vai ficar patinando. Ó, faz um exercício hoje para você. Todas as conversas que você for participar, veja quem está falando mal de pessoas e de coisas. Essa pessoa está com a vida travada. Ela está com problema financeiro, ela está com problema de dinheiro, ela está precisando de ajuda, ela está. Enfim, deixa eu te falar uma coisa, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, corta o contato com essas pessoas. Momentaneamente. Afasta delas. Por quê? Porque o viés cognitivo do sucesso é o positivo, é a abundância, é a riqueza, é a prosperidade, é o avanço, é o perdão. Pessoas de sucesso, eles nunca vão ficar parados para ficar ouvindo coisas ruins. Por isso que as pessoas são aceleradas. Por quê? Porque as bases de tomada de decisão têm que ser coisas positivas. E você precisa entender isso definitivamente. Isso aqui não é um ensinamento de positivismo. Não, deixa eu te falar, é assim. Deixa eu te explicar uma parada. A riqueza e a abundância, a prosperidade, a fortuna. Eu tinha problema, eu tinha bloqueio com essa palavra fortuna. Eu travava quando eu ouvi, então por isso que eu sempre falo ela. Então, a riqueza, a abundância, a fortuna, a prosperidade, ela é um fluxo de energia que está em movimento. Quando vem coisa negativa, tem a tendência de parar esse fluxo. Por isso que coisas que apontam para riqueza, prosperidade, abundância, não para nessas coisas vitimistas, negativas, essa coisa. Você pode ver quem é vitimista, quem está sempre falando, estão me seguindo, me perseguindo, estão contra mim. Deixa eu te falar, essa pessoa está com problema financeiro. Pode anotar. Então, esse fluxo de energia, de prosperidade, ele é rápido, ele é veloz, ele não para. Se você para lamber ferida, esse fluxo passa por você. Ele vai embora. Porque ele não nada para esse fluxo. Você tem que entender isso definitivamente no seu coração. Entende? Então, deixa eu te falar uma coisa. O primeiro passo para você poder romper, crescer, desenvolver, avançar, para de ser negativo, vitimista e para de falar mal de gente que está na prosperidade. Não ataque gente que é próspero. Não fala mal. Para. Chega. Tá feio. Eu já cometi esse erro na minha vida e só foi atraso. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Deixa eu te falar. Sai fora. Sai fora. Pede licença. Sai do lugar, do ambiente. Muda. Mas não fala do fluxo. Deixa o fluxo. Deixa essa energia poderosa fluir. Na verdade, se lança nela. E essa energia, ela sai do trono de Deus, por incrível que pareça. Você está entendendo? A gente pode conversar isso no outro momento. No outro momento. Mas o que eu quero falar para você, hoje, que está aqui no 459, é que existe um jogo, existe uma dualidade, existe um contexto, e você está inserido nele. Esse contexto, o que vai definir o próximo passo é o seu entendimento do todo. O todo não é tudo, tá? O todo é o que você está inserido. Você não vai entender sobre tudo agora. Pode ser que lá na frente você vai entendendo, que você vai entender mais. Mas tudo você não vai conseguir. Então entende o todo que você está inserido. Você quer mudar de fase? Entenda a posição que você está hoje, qual que é o degrau que você vai subir. Qual vai ser a próxima fase? O que você vai mirar? Mira nisso. E adquira as habilidades e competências dessa próximo degrau. Adquirindo essas habilidades e competências, você passa de fase. Você sobe um degrau. E aí você curte ali, desfruta. Não esqueça do desfrute, porque senão você vai ficar viciado em só em querer conquistar. É o seguinte, cada degrau, um desfrute. Cada degrau, o transbordo. Cada degrau, curte o rolê. Cheguei nessa posição. Estou desfrutando, estou transbordando. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo alvo? Quais são as habilidades e competências que eu vou precisar adquirir? Vou lá
adquiro. Aí você passa de fase, sobe mais um degrau. E você vai fazendo isso progressivamente. Vai chegar o dia que você vai estar 100% entendendo do rolê e as fases vão passar que vai ser só diversão. Quando você chegar nesse momento, o rolê seu está ativado no nível hard. Mas para isso você precisa construir. Construa, construa, construção. É um jogo, habilidades, posições, desafios. Se desafie, se desafie. Não fica parado, moscando, com um sentimento ruim, como uma poça de água parada. Deixa eu te falar, água parada significa morte. Se você deixar um balde no seu quintal, vai vir a dengue, o mosquito da dengue vai botar ovo, vai nascer outros, pode matar você e outras pessoas. Água parada, envelhecida, cheira mal, é podre. Água parada, sem fluxo de água, fede, vira água podre. Muitos de vocês estão como água parada, sua vida está fedendo. Você só fala mal de pessoas, só você é vitimista, só fica atacando as pessoas. Deixa eu te falar, Felipe, como que eu faço para essa água ir embora? Deixa eu te falar, abre as comportas, conheça pessoas novas, esteja em novos lugares, faça coisas novas, aprende uma nova língua. Wir können nur auf Deutsch reden. Aber wenn ich auf Deutsch rede, niemand versteht gar nichts. Ich kann nur auf Deutsch reden ab jetzt. Aber glaub mir, niemand versteht gar nichts, wenn ich auf Deutsch rede. Aprende uma língua nova, aprende um instrumento novo. Eu estou falando em alemão aqui, falando. Eu posso falar em alemão se vocês quiserem, mas se eu falar em alemão, ninguém vai entender nada. Deixa eu te falar, aprende sempre uma nova habilidade. Eu estou indo para minha terra, Bahia, desfrutar 5 anos fora de Salvador. Um beijo para Salvador. Eu já morei em Salvador quase 1 ano. Eu amo os baianos, meu rei. Eu amo a Bahia. Eu amo Salvador. Ô povo massa. Eu gosto mais da energia dos baianos. Um beijo para Bahia. Estou aprendendo o árabe. Eita, salam aleikum. Bonjour, buongiorno, buongiorno. Good morning, good morning. Buenos dias. Aprende língua, conecta. Deixa eu falar uma coisa para você. Coloca um alvo de conhecer um país novo no ano de 2025. De conhecer outras culturas, de conhecer novos lugares, de aprender novas estruturas mentais. Sabe? Isso vai fazer você ser alavancado. Vai fazer você ir para o próximo nível. Agora, ficar gastando tempo para ficar vendo vida dos outros na rede social, ficar falando mal dos outros, ficar viajando na maionese, ficar isso e aquilo, deixa eu te falar uma coisa. Você está jogando o seu tempo fora. E o seu tempo é valioso. O seu tempo é valioso. Moramos na Jordânia. Uau! E temos um trabalho no Quênia. Que legal. Me chama lá no Instagram, Escola de Servos Oficial. Me chama lá no Instagram. Pessoal que mora na Jordânia e tem trabalho no Quênia. O meu irmão faz um trabalho missionário no Nepal. Eu estou juntando aí uma região bem vasta para fazer network com a galera. Aprendendo inglês, top. Aprendendo francês, bonjour, bonjour, bonjour. Salvador, Bahia aqui. Um beijo, Ivana. Estou indo para Nova York, que massa. Como treinar um filho de 11 anos? Seja o forbilder, seja o exemplo para o seu filho. O seu filho faz aquilo que você faz. Então, tudo aquilo que você fizer já é um treinamento para o seu filho. Por isso que eu jogo bola, por isso que eu falo outros idiomas, por isso que eu aprendo novas coisas. O meu filho está na minha cola. Vou viajar para Paris em 2025. Massa. Tempo é ouro. Exatamente. Tempo não é dinheiro. Se você colocar na sua cabeça que tempo é dinheiro, você vai fazer o seu filho querer trabalhar para poder pagar você para ter tempo com você. Não faça isso. Que bom saber que pessoas daqui da Bahia está buscando evoluir também. Massa demais. Bahia, um beijo. Eu amo vocês, os baianos, meus irmãos baianos. Aprendendo inglês. É isso aí. Seja um exemplo para os seus filhos. Isso vai ser o maior ensinamento do mundo. Pernambuco conectado. Pernambuco, um beijo. Moro na Alemanha. Eudes, cola comigo no Instagram. Felipe com 2 L's. Tá aqui, ó.
Não sei se é para cá ou para lá. Acho que é para cá, né? Felipe Fernandes, me chama aí no direct. Pessoal, me conecta aí no Instagram, me conecta no YouTube. Vai ter sempre conteúdo aí, bambu lascando, como diz lá no Goiás. Como instituir minha filha de 3 anos, instruir minha filha de 3 anos, sabendo que minha esposa não caminha com a mesma mentalidade de crescimento. Ô, Denner, não muda, cara. Eu tenho uma bebezinha de 2 anos. Ontem eu estava ensinando ela mandar beijo para Jesus. Aí a gente sentado na mesa comendo e eu, Danke, Jesus, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Eu falando para Jesus, Jesus, eu te amo. Aí ela começou a olhar para cima e falar. A minha filha tem 2 anos. Aí de repente eu virei para baixo e falei para mim, ich hab dich lieb, Jesus. Ou seja, agora para dentro de mim. Ela olhou, mas Jesus não está lá para cima? Eu falei, não, Jesus mora dentro do meu coração. Aí ela, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Dentro dela, batendo a mãozinha assim, ó. Ah, coisa mais linda do mundo, fala sério. É muito massa. Que aula, top, gratidão. Tamo junto, Jorge. Ich spreche ein wenig Deutsch. Eu falo um pouco alemão. Massa. Quem acorda primeiro salva toda a família. Yes. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, ich hab dich lieb. Eu sou de Santo André. Um abraço pra galera de São Paulo. Já deixei um recadão para você. Top, massa. Como destravar 2 filhos adultos que estão iniciando um negócio. Desbloqueio emocional. Seus filhos adultos estão cheios de bloqueios emocionais. Pode falar para eles aí cair para o método IP, ou aí no Brasil, ou aqui na Alemanha. Inclusive, dia 14 e 15 tem método IP aqui em Stuttgart. Moro na Suíça. Ana Paula, me chama aí no direct. Cai para dentro do método IP aqui em Stuttgart. Aí, ó. Em Jesus eu te amo, italiano. Eu te amo. Eu te amo. Você é pura inspiração, Felipe. Tamo junto. Como ter comportamento executivo? Conecta com pessoas que têm comportamento executivo. Conecta com gente que é alto escalão. Gera valor na vida deles. Aprendi muito hoje com você. Obrigado. Uau. Show de bola. Putz. Atibaia, um beijo no coração. Quero fazer esse método IP na Alemanha. Bora, Ana Paula, você tem a chance agora, próximo final de semana. Bora cair para dentro. Eu fico admirado. Sua estante de livros, Felipe. Eu amo ler. Top, né? Inclusive, esse aqui é o meu livro, ó. Proibido parar, estacionar na vida. A fronteira mental, como ampliar sua mente 20 vezes, seu mapa de mundo 20 vezes. Proibido parar, estacionar na vida, 21 dias para ter discernimento espiritual e mais outros 3 livros. Eu tenho 5 livros. Parece que você falou de mim. Sei várias habilidades. Agora é conectar com as pessoas. Mudança de fase. Trabalho há 17 anos com a mesma profissão. Como desapegar de hábitos e vícios? Pois ganho um bom salário, mas não sou feliz. Exatamente, deixa eu te explicar. Olha para o próximo degrau, para onde você quer ir e veja quais são as habilidades que lá exige e começa a aprender. Quando você começa a aprender novos hábitos, os novos hábitos vão sobressair os velhos hábitos. Aí você precisa de uma sequência de tempo, 21 dias, 31 dias, 60 dias, 90 dias. A neurociência já derrubou essa questão de dias. A grande questão é você ter uma sequência de tempo. O tempo quem vai determinar é você, porque o ser humano é muito subjetivo. Para uns é 7 dias, para outros é 21, para outros é 42. A grande questão é você startar e não desistir. E na sequência de dias sua, você vai ter essa virada de chave. Então, por isso que é importante você ter ser pragmático na transformação. Começar e não parar. Não parar. É igual, por exemplo, alemão. Eu não tenho habilidade, quer dizer, eu não tenho dom e talento para aprender novas línguas. Mas por causa da minha disciplina, jetzt kann ich auf Deutsch reden. Agora eu posso falar alemão. Eu posso falar alemão e posso falar português ao mesmo tempo. Die gleiche Zeit. Das minhas... Eu ia falar uma palavrão aqui. Egal, tanto faz para mim. A minha cabeça já funciona nas 2 línguas, entende? Mas eu não tenho esse talento, eu não tenho dom. O que eu tive que fazer? Disciplina, disciplina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.000, 3.000, 5.000, 500.000. Ou vou falar 5.555. 5.555.
5.555. 5.555. É de tanto falar, eu adquiri o quê? Uma habilidade, uma competência. Ter disciplina, fazer sempre, fazer. O problema é que vocês começam e não terminam. Aí fica ruim para você. Show de bola. Minas Gerais na área. Um beijo para Minas. Eu sou descendente de mineiro. Meus avós, tanto de parte de pai como parte de mãe, é mineiro, foram para Goiás, tiveram os meus pais, e aí eu nasci em Goiânia. Eu sou de Goiânia. Mas a minha família toda é mineira. Minha origem é mineira. Um beijo para Minas. Obrigado por vocês existirem. Onde comprar teus livros? Chama lá no direct. No Instagram. Show de bola. Exatamente, 20% teoria e 80% na prática. Pareto. Belo Horizonte, beijo.